Olá pessoal, então mais um vídeo de religião e espiritualidade, desconstruindo paradigmas para um caminho de espiritualidade prática. Nós vimos a constituição do primeiro Gênesis e segundo Gênesis, claro que isso, como deixei claro no último vídeo, é um processo de desconstrução que você pode ficar palavra por palavra, frase por frase, desconstruindo. Porque o objetivo principal é uma desconstrução. Não é da maneira como a maioria pensa, inclusive as pessoas sem prestar atenção no que eu falo, sem estar atento, porque pelas perguntas que eu recebo pelo WhatsApp, pelas algumas críticas, não que eu não possa receber crítica, a crítica é bem-vinda, desde que positiva, construtiva e argumentada, tá? Simplesmente gostei, não gostei, você vai para o inferno, qualquer coisa assim, isso aí não é crítica, né? Isso aí é a arte de ter razão sem ter razão, né? Na verdade, a pessoa não tem razão nenhuma e aí sai xingando o outro, né? Isso é uma velha estratégia de um filósofo que tinha problemas de argumentação. Então, quando você não tem argumentação, desestrutura o seu oponente, xingando ele. Bom, a mim não desestrutura, mas eu trago novamente, porque a crítica dessas outras pessoas desestruturam outras pessoas que têm dúvidas. Tá? Eu não, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Então, a questão é, por que desconstruir? Né? Veja, não é um texto sagrado, é uma mitologia. Uma mitologia é um arquétipo, ela diz respeito a cada um de nós, a nossa estrutura enquanto humanidade, só e somente só. Tá? Não tem a ver com o meu caminho, com relação ao divino, ao todo, ao eterno, ou mesmo se eu quiser estar aqui. Tá? É um texto datado, é um texto moral, é um texto que pressupõe você seguir. Era restrito a um povo apenas. Veja, é a mesma coisa que eu pegasse, não sei, a mitologia de uma parte da Índia e começasse agora a colocar para todos. Para aquela aldeia, para aquela parte, para aquela religião, um jainista, ou às vezes o hinduísmo, serve alguma coisa. Ele segue, ele faz alguma coisa com isso. E ainda digo, melhor aquele que segue uma escola do que o que não segue escola nenhuma, como estamos nós no Ocidente, nos debatendo em narrativas desde o século XIX. Desconstruindo. Por quê? Porque no nosso caso aqui no Ocidente, filosofia, religião e ciência e arte está tudo separado. Uma parte não fala com a outra. Mas existe um paradigma que está subliminarmente em todo o Ocidente, que é esse paradigma judaico, greco-romano. Não tem como você fugir. Você não estuda filosofia, mas ela está dentro de você. Você não é católico, nem protestante, você não se diz cristão, você se diz ateu ou materialista, mas o paradigma está dentro de você. O paradigma de prêmio e castigo, bem e mal, de certo e errado dentro daqueles critérios. Então, meu trabalho, minha função é trazer uma clareza através da desconstrução de um paradigma bastante antigo. Esse paradigma, ele tem data. Ele se instaurou no mundo praticamente no ano 600, 800, não tão cedo, em 400, quando foi declarado que a religião de um império chamado Império Romano, seria aquela seita judaica,
tá? Que não tinha o nome de cristianismo, esse é o nome grego. Porque como se chamavam os judeus que seguiam Cristo na época? Cristãos, nem tinha essa palavra Cristo. Essa palavra, ela foi cunhada depois por causa da versão grega, quando essas pessoas que seguiam este profeta, vamos dizer assim, que para eles era um profeta, era um sábio, era rabi, não era Deus. Mesmo para os judeus, o Cristo ou Yoshua, ele era um profeta, como Elias. Elias não é Deus, Abraão não é Deus. Eles não conseguem conceber um Deus que não seja Javé. É o Deus deles. Javé, Yeve, até porque eles não pronunciam o nome de Deus. O nome de Deus para um judeu é impronunciável. Tem 72 nomes de Deus. E nenhum deles é o nome de Deus. Vocês não entenderam as coisas. Fala com um judeu ortodoxo, ele vai dizer: nenhum daqueles nomes é o nome de Deus. Aquilo é uma composição para uma meditação. Entende? E tirada da onde? Dos textos sagrados, as vogais. Não é nem vogal, que não tem vogal, é tudo letra, né? É tudo consoante. Os sons vocálicos vão aparecer depois, como notações. Sabe? Não se pode apregoar tanto uma coisa, sem um estudo. Se antes os padres estudavam, antes quando, né? Antes de uns tempos para cá. Fazia uma faculdade de filosofia, uma teologia, para se embasar. Mas a maioria que entrou grosseiramente como se entra num exército. E hoje não se estuda para entrar no exército. Mas naquela época não, precisava de número. Entra, como se fosse legionário. E o que está acontecendo com o movimento pentecostal? Como começou o movimento pentecostal? Não quero mais seguir aquilo ali, eu vou fundar minha igreja. E como nos Estados Unidos, sempre teve que, começou lá nos Estados Unidos. A liberdade de expressão, o cara pode fundar a igreja dele que quiser, a igreja da pedra rolada dos últimos dias. O nome pouco importa, gente. Vocês dão poder e sacralizam o que não tem nada de sagrado nem poder. Tudo isso é conferido por cada um. Aí as pessoas se incomodam porque eu cutuco cada um, mas eu falo nós, enquanto enquanto humanidade, dermos poder a uma pedra, ela terá poder sobre você. Porque isso é um processo mental. Então, lá nos Estados Unidos, com a liberdade de expressão, começou-se o movimento pentecostal. O que é pentecostal, gente? É uma situação que é uma festa judaica que foi absorvida pelo cristianismo. Então, veja, falar de um cristão brigando contra um judeu, como já houve, é a coisa mais ridícula do mundo. Mas essa coisa ridícula aconteceu e continua acontecendo. Hoje não, porque eles estão defendidos por lei do Estado. Não pode ser antissemita, não se pode brigar contra ninguém, tá? Concordo que é preciso uma lei, que é preciso uma punição deste tamanho, né? Que seja inafiançável o preconceito de raça ou nação, etc., porque a humanidade não sabe lidar com a diversidade, claro que não. Mas de quem é a culpa? Quando foi que se estabeleceu essa coisa do um? Porque Roma não tinha problema com isso. Grego não tinha, porque o Roma dominava porque ela queria ter um império, queria cobrar imposto, queria ser rica. Mas ela não estava nem aí se você estava adorando uma pedra, o fulaninho ali, o rio, não estava. Nunca se incomodou com as religiões, nem com as práticas de ninguém. Esse movimento começou dentro do próprio judaísmo.
No Egito teve um faraó, que resolveu acabar. Ele não acabou com nada. Ele criou a primazia do Vai ser o sol, Ra, pronto. Por quê? Mas foi quando houve mais conflito no Egito, foi quando o cara declarou que seria o porque o elimina a diversidade. E o divino, o eterno, a criação, ela é múltipla, ela é diversa. Quando você elimina a diversidade, você vai contra a natureza de tudo, não somente a natureza humana. É como se você dissesse que somente um modelo de gato é o correto, que o gato persa, o Himalaia, o Maine Coon, não são corretos. Todos têm que se render ao gato preto, que é o original, que é o perfeito, que é o princípio de todos os gatos. Vocês pensaram nisso? Parece absurdo, mas o absurdo é exatamente o que fazemos com o ser humano, em termos de religiosidade, em termos de espiritualidade, em termos de paradigma do certo e errado. Então a gente parou na questão de Adão e Eva, porque veja, não adianta vir trocar 6 por meia dúzia, trocar estes Gênesis por outros Gênesis, como as pessoas me perguntam, não dá explicação. Cristina, então qual vai ser a origem do homem? Busque internamente dentro de você saber quem é você. Quando você descobrir quem é você, você já sabe a origem do homem. Porque você descobrir a origem do homem nessa diversidade, cheio com a cabeça cheia de paradigmas, cheia de tá certo, tá errado, teve os Anunnaki, porque teve gigante, porque não teve gigante, porque eram os deuses astronautas, porque vieram de outro lugar. E se vieram? E se vieram? Eu estou preocupada com a origem do homem na Terra? Ou estou preocupada com a origem do homem no universo ou na galáxia? A pergunta tem que ser completa e bem feita para ser respondida. Aí eu falo assim, eu quero saber a origem do homem, me baseio no Gênesis desse ou troco por outro Gênesis, mas não estou considerando de onde vim. De onde vim, para onde vou e o que estou fazendo aqui. A pergunta quem sou eu não terá resposta. Porque se sou emanação do eterno e eu sou eterna, de onde eu vim a última vez, isso dá para ver no mapa astral transdimensional. Mas como assim? De onde eu vim? Da sua encarnação, 3 encarnações passadas, tá? E nada a ver esse negócio de acástico, tá? Da maneira que está sendo colocada, por favor. O acástico campo acástico, considerado por uma parte. Veja, não há unanimidade nem na física. Na física teórica, há teóricos. Eles às vezes discutem entre si, brigam entre si, enaltece um paga mais, outro paga menos. Um serve ao sistema, outro não serve. Não existe unanimidade. A unanimidade é forjada pelo capital quando imposta pela mídia ou na política de cima para baixo. Isso não quer dizer que seja unânime. De agora em diante, faça-se isso. Acredite-se nisso. Eliminei outras possibilidades, mas não eliminei. Eu coloquei na sombra para que se siga isso, porque tem um interesse e um propósito. Só assim funciona o poder na humanidade de uns tempos para cá, onde o capital tem sido o governo oculto. Tão oculto que a gente sabe o nome, o capital. Não importa na mão de quem está o capital, porque esse capital ora está na mão de um, ora está na mão de outro, ora está na mão de outro. Veja, a nação mais rica, quando eu era adolescente, era o americano, dominava tudo. Hoje todo mundo diz que é o chinês, e acredito, porque o capital pode mudar de lugar. Ele vai dominar o mundo, tanto quanto o americano já dominou, só que o americano nos domina. Nós copiamos
todo o lixo americano. Inclusive, esse movimento pentecostal que eu estava falando, que surgiu na Califórnia. Califórnia é linda, mas aquilo lá, vou te falar, é um antro. É um antro de ideologias, loucuras. Aliás, infinitas possibilidades estão ali, mas não quer dizer que infinitas possibilidades sejam todas positivas, pessoas. As infinitas possibilidades, tanto para cima quanto para baixo, e tem muito mais para baixo, porque é mais fácil para baixo, para decadência, para destruição de tudo, de valores. É muito mais fácil pensar alguma coisa assim. Porque pensar para cima, primeiro você tem que ser para fazer uma superação e depois descobrir algo novo ou que ajude as pessoas a ir para cima, a se superar. Então o movimento pentecostal surgiu ali, porque já havia também na igreja acontecido um movimento chamado Movimento da Renovação Carismática, e teve que ser carismática, renovação carismática do carisma, que era o Pentecostes, do fogo, o tal batismo de fogo, que foi quando, depois do Cristo ausente, ele prometeu que voltaria, que deixaria o Espírito Santo com todos, e aí jogou, né, em forma. Tudo isso é imaginário, tudo isso é simbólico. Tem um texto aqui, um trecho de um livro que eu vou ler aqui. A linguagem, tá? Essa questão da linguagem, da imaginação, ela é extremamente importante. O autor Mircea Eliade, que estudou as religiões, que estudou mitos, que estudou essa construção do bem e o mal como forma, ele vai falar nos últimos 30 anos, ele escreveu isso em 70, então bota aí mais uns 50 anos, então nos últimos 80 anos, confirmaram amplamente os estudos. Estudos, quando eu falo estudos, são acadêmicos, de filosofia, de psicologia, de simbologia, estudos sérios, estudos, sabe, com argumentos. Estudaram e confirmaram a importância da imaginação como instrumento de conhecimento. O Oriente não tem dúvida nenhuma disso, porque filosofia, religião e arte estão juntas. Porque uma endossa o processo de iluminação, superação e conhecimento de si mesmo. Nós separamos e fizemos, inclusive, hoje uma arte absurda. Não do movimento do absurdo existencial, não, pior, bem pior. Hoje nós destruímos todo e qualquer conceito de qualquer coisa, né? Saiu do quadro para a performance, da performance para o corpo nu rolando para lá e para cá dentro do museu, destruindo todo. Isso é alguma coisa? Isso para mim não significa nada, a arte está lá parada. A arte que vinha se fazendo, ela está parada em stand-by para que alguém tenha coragem de pegar e continuar o processo. Enquanto isso, o povo se loqueia chamando de arte o que não é arte. Nada, é zero. Tem que ter coragem de falar isso, é zero. Não é nem exercício artístico, nada. O homem está no vazio, ele está apregoando o vazio. É desistência, é decadência, é fim de cultura, é fim de várias nações, de várias estruturas estão ruindo. É claro que num estado desse vai ser fácil chegar qualquer um com uma bandeira e controlar tudo. Não tem governo oculto. Oculto para quem está completamente alienado, envolvido nas loucuras e nas maluquices que esse sistema está apregoando. E é daqui só do Brasil? Não, gente. É dos Estados Unidos para toda a América Latina. Sim, vem de lá. Ah, mas nem todo estado. Sim, não é todo estado. O Texas é um pouco diferente, um outro estado um pouco diferente, mas a maioria está vindo para cá. A gente vem copiando o americano
Eu me entendo por gente desde a década de 70, mas deve ser até um pouco antes, quando eu me entendo por gente. Porque quando veio o seriado Raízes para o Brasil, eu falei, ué, por que estão botando isso aqui se aqui não tem isso? Ah, tem sim, Cristina. Ah, o racismo estrutural, não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, a gente já se misturava desde que o português botou o pé nessa terra, misturado com índio, misturado com negro, tendo filhos mulatos, filhos cafusos, filhos mamelucos. Toda essa mistureba sempre existiu, não tinha, comia todo mundo na taba, comia todo mundo na aldeia, junto. A discriminação começa depois, quando outras nações olham para a maneira como se constituiu a nação brasileira e diz, está errado, vamos criar confusão aí, vamos separar vocês. E é o que está acontecendo. Estamos sendo separados em fatias, copiando os americanos. Não estamos copiando a Europa. Há muito tempo não copiamos a Europa. Há muito, muito, muito tempo. Agora, é meio natural você ser colonizado pela Europa, você copiar durante um período. Agora, faz a independência, faz a república, né? Que tudo foi feito, né, no papel, nada foi lutado. Tá? A independência foi assinada e a gente herdou uma dívida. Depois, na república, assim, você dorme, tá lá o imperador, você acorda, é a república, tem um marechal, uma ditadura militar na tua porta. Da mesma maneira como aconteceu em 64, que eu acordei para ir buscar o pau e, uau, estamos em guerra? Não, a guerra já acabou. Começou e acabou no mesmo dia porque nos impomos como ditadura militar. Mas esse é todo o processo que acontece no Brasil. O povo nunca participou. O povo é iludido que acha que participa. Ele é manipulado o tempo todo. E quando eu falo povo, eu falo todo mundo, estou aqui no meio. Só que eu fico mais consciente e percebo. Eu e meia dúzia, vamos dizer assim, e o resto não. Então é a mesma coisa. Você dorme judeu, o outro dorme romano, o outro dorme, sei lá, egípcio, sei o quê, e no outro dia todo mundo tem que ser cristão. Oi? Como? E é assim. As coisas são feitas assim. E por quê? Porque tem um governo oculto? Não, porque tem dinheiro, porque tem ouro. Experimenta uma pessoa enriquecer, se ela não vai querer fazer isso. Ela não vai distribuir o dinheiro dela? Claro que não. Só fica discutindo reforma agrária, reforma de dar a casa para todo mundo, não sei o que para todo mundo, quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não passa na cabeça dele isso. Não passa. Como assim? Eu vou dar tudo. Eu vou deixar de ser aquilo que eu me fiz. Herdeiro de dinheiro, e não vai ter poder para isso, porque o poder precisa do capital. Muito. Então, por que tem que ter discussão política dentro de um vídeo, aula, religião e espiritualidade? Porque religião é política. Só por isso. Essa religião é toda política. A espiritualidade prática, já falei, está do outro lado, seria uma estética, não essa estética podre que está aí, que não é estética nenhuma, que eu estou dizendo, essa arte não é estética, a arte está parada, ela estacionou em algum lugar. Algumas pessoas estão repetindo o que se já fez, mas está parada. E de lá para cá, zero. Quando eu jogo, de qualquer maneira, tinta no quadro, quando eu crio não, quando eu invento que se eu tiver um processo dinâmico de tinta rodando e eu vou tacando tinta e fica bonito, estético, eu coloco aquilo como quadro, eu estou sem noção de estética. Estou sem noção de definição de estética e de mim mesmo. Do meu gosto. Eu estou apreciando cores. Eu olho para o céu, eu olho para a paisagem, posso apreciar cores. Eu olho para um besouro, um pássaro, eu posso apreciar a mistura de cores. E boto isso na tela, mas isso não é arte. O questionamento do que é arte é outra coisa. Tá? Tem a ver com toda uma estrutura humana se eu sei o que é humano. Mas como eu não consigo mais definir, eu não tenho arte. Eu não tenho arte, eu não tenho religião, eu não tenho nada. Enquanto eu não definir, eu tenho que seguir alguma coisa.
Mas isso aqui, velho, antigo, mexido e remexido, também não me dá definição. Porque veja, hoje o Papa vem, que é o que sempre alimentou esses textos, foi o Papa, né? Porque a Bíblia é católica. Católica tem Papa, né? Tem um Papa lá, um Papa, outro Papa, outro Papa, sempre endossando este paradigma à força, na ponta da espada, a preço de sangue, impondo para toda uma humanidade do lado ocidental, que também não é toda a humanidade. Isso é uma coisa muito chata do ser humano. De um grupo aqui, ele imagina que o grupo dele, o tamanho do umbigo dele é o mundo. O mundo. E eu sempre perguntei, mas e o aborígene? Mas e o oriental? Eles não conheceram Cristo, morrerão. Da mesma maneira que o judeu dizia que quem não conheceu Javé vai morrer, porque nós somos o povo eleito. É a mesma estrutura, entende? A estrutura judaica é Javé é o Deus único, nós somos o povo escolhido e pronto, acabou. Aí esse conceito foi misturado, né, quando se estabeleceu o cristianismo. Então nós somos uma nação cristã única, Deus vai só salvar os cristãos. E quem não é cristão? Eu sempre me perguntei, já era. Foi como assim? A pessoa nasce indígena de uma First Nation, né, como eu falava, o indígena, ou nasce lá sei lá, na Sibéria ou no Alasca, na época não tinha internet, tá? E a pessoa vai morrer pagã, condenada porque não conheceu o Cristo, porque não chegou ninguém lá para dizer? Como assim? Fora que tem reencarnação, né? E essa reencarnação e nada é a mesma coisa. Então, como que eu posso, pensando com uma cabeça do lado de cá do meridiano de Greenwich, ainda apregoar um fim, uma escatologia, uma origem que dá conta somente de meia dúzia de pateta aqui do Ocidente? Isso é uma patetice, né? Hoje a gente tem globalização, tudo, né? Aí você tem que olhar, peraí, eu estou apregoando isso, mas será que vai funcionar para o japonês, para o chinês, para o coreano, para o cara que está lá na Sibéria, para o pessoal da Austrália? Vai funcionar para todo mundo? Ah, não, eles não estão incluídos. Por quê? Porque eles pensam diferente. Então, não é um Deus, não é uma salvação, são deuses, são salvações, ou eles vão ficar condenados? Aí também não é justo. Não existe uma injustiça no universo, e sim uma injustiça dentro do homem. Quem discrimina não é o universo nem o todo, é o homem. Discrimina a si o seu igual. Imagina isso no reino animal. Existe o alfa em algumas, né? O alfa, aquele que comanda e tal, mas ele também é o primeiro a morrer, é o primeiro a guiar todo mundo. E quando está velho, ele passa o poder. Mas todo mundo está protegido, ele não está fazendo mal para os outros. Vamos dizer assim, o macaco alfa ou o lobo alfa, ele protege a matilha, e não tem um alfa só, às vezes tem mais de um. Então tem que estudar a biologia para parar de fazer comparação besta. Né? Então, a gente tem que pensar Terra, planeta Terra, quantas nações tem, não só países, né, mas nações, origens. Fala-se muito de 5 raças, agora 4 raças, mas havia 7 raças. O conceito de raça, inclusive, é um conceito do século XIX hiper preconceituoso. Se não tivesse havido, no século XIX, com toda a loucura de pensamento que estabeleceu, mas não foi só um pensar e um questionar. O século XIX impôs um materialismo histórico, materialismo dialético, o cientificismo e o positivismo, que no final das contas é tudo a mesma coisa que o positivista. Ele é materialista e ele é cientificista. Então ele vai até falar disso. Então a imagem, a arte, o mito,
O arquétipo, o símbolo, ele é importante, né? Porque ele preenche um conhecimento que o racional da vigília, né? Esse pequena lógica não dá conta. Por isso que a ciência fala que não dá conta e que não interessa nada que não seja... Agora é matemático. Não é nem empírico, porque antes era um empírico que eu possa comprovar, mas tem uma série de teorias científicas que querem desconstruir que nada mais é do que uma narrativa tentando desconstruir outra narrativa sem nenhuma comprovação. Então é o que eu digo, é trocar 6 por meia dúzia. Quando eu troco uma visão cosmogônica dita da física, que ela não pode comprovar nada, ela é feita por homens falíveis e não tem comprovação empírica, mas Cristina, ninguém pode comprovar isso. Então para de discutir uma coisa que não se pode comprovar. Porque não é esse o problema do ser humano. Não é esta questão que impede ele de fazer um caminho. Não. A pergunta está do lado errado. Estão virando o seu rosto para o lado errado. Olha, se preocupa com isso aqui, com a origem do universo. Aí você fica lá e esquece todo o resto. Esquece quem é você, esquece de fazer seu processo, esquece de se investigar. Então, você vai saber tanto aquilo quanto mais você descobrir de você. Daí que você precisa de uma interiorização, uma espiritualidade prática, uma interiorização. Há técnicas para isso. E as pessoas ficam descobrindo coisas. Depois de quase 1000 anos de igreja, no 400, o Renascimento. Por que é o Renascimento? Porque o homem começa a se desvencilhar de 1000 anos de grilhões, de uma ideologia dita sagrada e religiosa que só oprimia. E esse homem é você, sou eu. Porque quantas encarnações nós já tivemos nessa Terra, se a gente considerar só a idade do homem conhecida, de acordo com Carl Sagan, o Cosmo, né, no último minuto do dia 31 de dezembro que o ser humano apareceu e o resto tudo é só, né, a formação da galáxia, não do universo, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando o pessoal fala de Big Bang, é muito tolo falar que o universo tem essa idade. A galáxia até eu acredito, tá? Galáxia, outras galáxias, mas o universo vai para além disso. Uma galáxia passa a existir em algo, em um lugar. Um tempo e espaço. Tanto é que dizem, 47 bilhões de anos. Aqui, né? Então, há um tempo e espaço para existir. Mas antes, continua existindo tempo e espaço, ou se o tempo e espaço foi criado no Big Bang, então antes era o nada. Ninguém afirma exatamente isso. Porque a origem do nada volta para o nada. Não tem propósito. Então eles ficam inventando um ciclo. Não, mas aí depois fecha tudo, depois abre tudo de novo. Será que eu vou estar igual? Você é a mesma? Não. Agora, eu tenho uma singularidade? Tenho. Como é que eu posso descobrir isso? Quando você faz o processo espiritualidade prática, você percebe que esteve, pelo menos até 1000 anos atrás, você consegue intuir, ou até mais, né? Eu vejo pessoas fazendo aí técnicas de regressão que tem na internet, no YouTube, que o cara tá lá na aldeia. Onde é a aldeia? A aldeia é pré-história, né, gente? Não estão falando de uma aldeia aqui. Ela tá falando do tigre dente de sabre. O homem lá numa aldeia pré-histórica, proto-histórico, lá atrás. Então, se ele consegue chegar num nível desse, ele traz para cá, quantos anos tem isso aí? 20 mil? 30 mil anos? O Neolítico tem 20 mil anos, pelo menos, o ser humano na Terra. E o Mesolítico? O Mesolítico é aquela coisa assim, eu não sei,
É o paleolítico e o neolítico. Aí tem um limbo aqui no meio, aí a ciência costuma botar um mezzo, meio. Ou seja, é a transição. Essa fase que a gente está passando, sabe? Essa coisa que não é preto nem branco, não tem A nem B, tá tudo junto e misturado, é o mesolítico. A gente está repetindo um mesolítico aqui. Fase de transição é isso. Então, tá lá o paleolítico, homem sem o fogo, sem agricultura, nômade, papapá. De repente, neolítico. Não tem de repente, né, gente? Exatamente. Esse processo intermediário entre uma fase e outra que a ciência não consegue definir nada. Não se sabe como, porque aí vai ter que contar com o imaginário, com o sobrenatural, se teve ajuda, se não teve ajuda, quem veio, quem não veio, e veio de onde, né? Com que propósito, propósito bom, propósito mal. Geralmente o pessoal adora divulgar o propósito maligno. Por quê? Porque o mal vende. Quando eu começar a fazer a playlist História do Diabo, a história do diabo é interessante porque é a história do mal na Terra, como se manipula essa sombra em consistência para dominação. Não é que o diabo exista dominando você, o ser humano cria isso para dominar os outros. O mal é a ausência. A sombra é a ausência de luz. Se você vai como numa caverna com uma lanterna, com tochas, cadê a escuridão? Você expulsou ela? Ela tem consistência? Não, ela é zero, ela é a ausência. E assim é o conhecimento. O conhecimento entra onde há ausência de luz, a ausência de conhecimento. Agora, quando eu crio uma consistência na sombra, eu solidifico, eu me identifico com a sombra, com o mal, eu tenho que fugir do mal, então eu criei um inimigo imaginário, mas ele é real para mim, acabou. Aí realmente é uma luta, é um combate. Então é exatamente este o meu propósito, desconstruir para libertar através de uma verdade, através da luz, para você iluminar a sua sombra, diminuir esta sombra. Ela não é grande, então diminui, coloca um tamanho ali. Ah, isso é uma ideologia. Ah, isso estava dentro de mim. Ah, isso é apenas uma pedra. Então eu tenho controle, eu sou soberano, eu domino, eu tenho consciência, então estou fazendo um caminho de despertar de espiritualidade. O resto é repetição, é mudar a fantasia. Já teve gente que, eu fui não sei aonde e acessei e me mostraram que a Terra é um teatro. Como assim a Terra é um teatro? Se a Terra é um teatro, há papéis. Se há papéis, esses papéis foram pré-concebidos, escritos por quem? E por que eu assumi esse papel? Ou estou assumindo, entrando no teatro inconsciente, assumindo um script que não sei de quem é o diretor, quem controla essa peça, quem está assistindo essa peça. Então foi uma péssima comparação. Isso não é um laboratório, isto não é uma peça de teatro, isto não é um jogo de videogame, isto não é uma ilusão. A Terra é real, é vida. É uma experiência temporária. Pronto, experiência que eu decidi experimentar e quando eu saio daqui, eu vejo, eu vivi isso. A cada encarnação, eu acrescentei algo ou não, ou repeti e falo assim, poxa, podia ter feito diferente. Sim, por quê? Para uma superação. A astrologia mostra esse processo. Quem diz que a astrologia não vale nada, que são anos de estudo de tolice, Cristina, que não prova nada, não prova o quê? O que o cara quer que seja provado? Que tudo é determinado? Claro que não. Nem essa é a proposta da astrologia. Mas está tudo escrito no mapa? Não. Porque você escreve e está tudo nos astros, está igual. Olha o clima da Terra. Ele é uma cocriação. O que é cocriação? Há interferências. Átomos, né? No caso, elétrons, estão interferindo um com os outros. As energias estão
se interferindo, estão dando outras possibilidades. Por isso que são infinitas possibilidades, não são infinitas possibilidades esperando você em stand-by até que você daqui desperta, vai lá, escolhe uma e pega. Não funciona assim. Eu já estou imerso nas infinitas possibilidades, criando, consciente ou inconscientemente, me deixando levar. É uma possibilidade que eu escolhi de uma forma inconsciente, tola, me deixar levar, como se eu estivesse surfando numa onda. Veja, não tem uma onda igual a outra. Pergunta para um surfista. Ele sabe surfar? Ele sabe teoricamente aquilo tudo, tá, com uma prática, mas que onda ele vai pegar? O que ele vai fazer? O que vai acontecer? Ele sabe? Não, mas ele já é um surfista. A onda não está determinada, a onda não está dada para ele. Ele iria lá todo dia, vou fazer a mesma coisa? Não. Não existe isso em ponto nenhum do universo. Você não tem o mesmo dia, você que faz o seu dia ser igual e repetitivo, porque você está imerso dentro da sua caixa. Você já acorda chateado dizendo: ai, que saco, vou acordar, vou no banheiro, eu vou dormir, eu vou para o trabalho, depois eu vou voltar para casa e vou dormir. Você que reduz o seu dia para a caixa, porque você tem uma ou outra obrigação, mas mesmo dentro da obrigação, vamos dizer, sou médica, vou atender pacientes, ou sou dentista, vou ver bocas. Você vê a mesma boca? Não. Você fala com a mesma pessoa? Não. Por que você não fica atento a cada ser que aparece para você? Olha, um senhor. Olha, uma jovem. Olha, cada um tem uma história de vida. Olha que diversidade. Aí você vai ver que o seu dia é completamente diferente. Se você começar a fazer um diário, hoje atendi 15 bocas, ou 15 pessoas, ou eu fui para a escola, eram 30 alunos que depois de um dia vieram diferentes falando isso, hoje eu aprendi isso. Faz o diário de aprendizado. Eu brincava com meu filho de diário do aprendiz. Todo dia de noite ele ia para lá para escrever junto o que foi que ele aprendeu e viu de novo. Era uma lista imensa. Se começasse mesmo a colocar tudo e a prestar atenção, era grande a lista. De uma criança que tinha ido para a escola, assistido um pouco de televisão, brincado com alguma coisa e voltado. Ele brincava igual? Não. Era o mesmo colega? Era da mesma maneira? Não. Heráclito na cabeça, gente. Heráclito. O mesmo homem não toma banho no mesmo rio. Você não toma banho igual. Você tem uma impressão de que você está tomando banho igual. Porque o chuveiro que você está ligando, né, o que você está criando ali, que você criou, você faz diferente. Abre a torneira com a mão esquerda. Começa a molhar o pé primeiro em vez da cabeça, ou se você começa pela cabeça ou pelas costas, vai pela barriga. Faz diferente, você vai ver que já está diferente. É você que faz tudo igual. É você que diz que essa existência é repetitiva. É você que repete. Não é o dia não repete. Olha só, eu estava com sol, agora já está tudo nublado, daqui a pouco vai abrir de novo. Nem no mesmo dia você tem as mesmas estações e nem nunca foi. Não é porque o clima está mudando, o clima esteve sempre mudando. Isto é uma ideologia para pegar dinheiros, para fazer projetos, etc, para mudar isso, para controlar aquilo. Um clima nunca foi igual. Não é agora que tem El Niño e Laninha. É que se tentou teorizar como o clima muda de tempos em tempos, mas aí você vai ver que Laninha e El Niño de 50 anos atrás não foi como o de agora e não vai ser como o próximo. Mas não porque está mudando, sim, mas está mudando como sempre mudou, com ou sem o ser humano. O ser humano acelera, pode estar acelerando, havia mais poluição, agora tem menos poluição, agora vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo, mas o ar é o mesmo.
A água é a mesma, a terra é a mesma. Nada saiu desse universo global aqui, ó, de planeta. Então, o imaginário dá conta disso. Olha de verdade. Olha com olhos de luz de verdade para a sua realidade, para a realidade em volta. Então, nós não estamos num jogo de videogame, nós não estamos criando, né, uma peça de teatro. Estamos quando aceitamos que assim é. A imagem, aqui ó, a importância da imagem, a imagem que eu projeto e que crio, que assim é a existência, ela passa a ser. Isto é ilusão. Ilusão, na minha vida, é o que eu projeto sem ter certeza, sem saber o que é verdadeiramente. Então, se eu digo que há um início, um fim, que vai ter um apocalipse, eu vivo segundo este paradigma. Se eu me liberto, o que é libertar-se da roda de Sansara? Não é isso que as pessoas apregou. Eu vou desencarnar, nunca mais vou encarnar. Não. Liberta-te aqui da roda de Sansara. O que é libertar-se da roda de Sansara? É libertar-se das ilusões. E o que é ilusão? É a minha projeção de como é a vida, a terra e o mundo. Quando eu estou aberto, sem projeção, vivendo, experimentando a vida como um todo, eu me libertei da roda de Sansara. A roda de Sansara, roda, é a rodinha do ratinho. Eu estou repetindo o meu dia porque eu quero. Porque eu tenho medo de pular dali e como vai ser? Sim, eu falo isso porque as pessoas me perguntam, Cristina, se eu deixar de ser quem eu estou sendo, quem eu serei? Ó, que medo. Então, eu fico na roda porque ela é conhecida. Mas quando você pula fora da roda de Sansara, você não morreu. O que morreu foi a sua ilusão. Você pode botar o nome de ego, do que você quiser, mas morreu a ilusão da repetição, da inconsciência, e você passou a viver como você é. Um ser humano pleno, aberto a todas as diferenças, as mudanças, a vida. A vida não é dada, não é determinismo, ela é incerteza, mas há uma beleza nessa incerteza, porque ela é uma eterna mudança, um eterno vir a ser. Você quer um futuro diferente porque eu sei. Você me procura ou não me procura, ou procura outras escolas, outras religiões para mudar o seu futuro, porque você não está satisfeito com o seu presente. Não é isso? A maior parte tem feito isso. Porque se você acreditasse que o futuro é determinado mesmo por Deus, você estaria tranquilo vivendo a sua peça. No dia a dia, aceitando a repetição e a rotina desta peça. Você estaria feliz. Você estaria satisfeito porque você conhece o seu papel na peça e no fim você já sabe para onde vai, porque já disseram para você que se você cumprir esta regra, você vai para o paraíso. Qual é a dor aí? Qual é o problema? Por que você está se bloqueando se você aceitou a peça e o determinismo, até mesmo materialista? O materialista devia ser o cara mais feliz do mundo. É isso que a gente vê? Não. A gente vê um bando de ateu e materialista tomando remédio para fugir da dor, porque não sabe isso, porque não sabe aquilo, porque minha vida tá uma porcaria. Por quê? Por quê? Você é materialista, vai lá e transforma a matéria. Vai lá e faz diferente. O que é o materialista? O cara que vive pela matéria. Ele precisa de quê? De dinheiro, saúde, né? Só. Tá bom, né? Então ele tem a casa, um apartamento, pode ter mulher ou não, pode ter filho ou não, também não precisa. Não precisa nada. Precisa viver pela matéria, acabou. E tem que viver bem. Se ele escagualhar a matéria dele, vai ter que ir no médico, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que ganhar mais dinheiro, pronto. Mas é só isso. Onde está a dor e o sofrimento disso?
Onde está a angústia disso? Onde está a ansiedade disso? Não tem, gente. Então é contraditório. Se eu estou buscando algo além da matéria, eu já não sou materialista. Agora, cuidado para você não estar imerso no medo e da dúvida criado pelo sistema. Por que o sistema criou isso? Porque ele é um governo oculto que quer controlar você. Você está trabalhando para ele como? Como? Você está trabalhando para ele só ou para si também? Ou você, desde que nasceu aqui, você está sendo dominado e controlado a trabalhar? O que você fez? Você fez jardim de infância, você produziu para o governo oculto? O que você produziu? Energia? Como? Você cavou minas de ouro e deu ouro para ele? Como? Onde? Entende como todas essas ideologias são tolas? Parece até que na Terra só tem ouro. Mesmo que fosse outros metais, quem está trabalhando para isso? Você está trabalhando? Quem está trabalhando para extração de nióbio, sei lá, estanho, silício, ou ouro, que seja? Quem? Meia dúzia que está empregado nisso e o resto está usando. Você está sendo usado ou você está sendo usuário? Como estão usando você? Estão usando tanto quanto você permite. Como? Quando você fica inconsciente. Quando você não percebe como funciona. Mas como funciona o quê? O universo? A encarnação? Ou a mídia? Você já... Não, isso você não procura. Você não procura saber como funciona a inteligência artificial, que a inteligência artificial é um modelo de linguagem. Olha que interessante. A gente vira, roda, a gente cai em linguagem. Qual foi a ordem que me deram aos 14 anos? Vai estudar linguagem. Por quê? Porque é através da linguagem que vocês se bloqueiam, que vocês se dominam, que vocês se destroem. É linguagem. Então agora mais um modelo de linguagem artificial que é tolo. Dentro da minha casa, cada um tem o seu computador, né? Vamos dizer assim. Se eu fizer uma pergunta, a mesma pergunta for feita pelo meu filho ou pelo meu marido, a resposta será diferente. Que modelo de linguagem é esse? Você procura no Google uma coisa, eu procuro a mesma coisa. Uma amiga minha lá, sei lá, em Petrópolis ou lá no Ceará procura a mesma coisa. Por que a busca será diferente? Qual é o modelo? Onde está o controle? É você que está dando esse modelo. Você é o algoritmo. Então, se você é um jovem que já acessou videogame e acessou um pouco de pornografia, ele gosta disso, e dá só mais daquilo, ele não sai daquilo. Ou seja, as rodinhas de Sansara estão ficando diminutas porque você não quer saber como isto aqui funciona. Quando você souber, você muda, coloca não tenho interesse, acessa uma coisa diferente, acessa outra coisa, ou não acessa, ou vai para uma biblioteca, que ainda existe, e procura. Ou procura um mestre de direito, procura uma escola, segue uma escola. Mas não é assim, quando você foi fazer a faculdade, cada um aqui foi fazer uma faculdade. Eu entrei na Estácio de Sá, entrei na FRJ, ou eu entrei, sei lá, na Pitágoras, qualquer uma. Você entrou ali e começou a ir para outra. Quando você estava fazendo curso na Estácio de Engenharia, você saía dali, ia na UFRJ, ia na Pitágoras, ia na PUC para ver o que estava acontecendo nas outras, quais eram as matérias dos outros, se eu estava tendo mesmo cálculo que o outro que estava tendo cálculo. Não, você fez aquilo ali e está sem com diploma, certo? Por que você, em termos de religiosidade, você começa aqui, aí vai ali, agora vai ali, agora vai ali. E através disso aqui, tá facílimo, né? Você não precisa nem pagar, nem se deslocar. Então, eu tô vendo a Cris dando A, mas aí eu vou ver o X, depois eu vou ver o B, depois vou acessar o outro canal, aí eu entro imersa
num conflito, numa dúvida, não sigo nada. E eu continuo como dantes na terra de Abrantes. Nada muda. Cristina, não estou conseguindo. Cristina, não sei o que, não sei o que. Mas tem certeza? Mas o que vai acontecer comigo? Nada. Porque você não segue um só. Te forma naquilo. Até onde vai? Até onde você quiser. Por que eu digo isso? Vai ter em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Entendeu? Você nem começou direito a graduação. É como se você entrasse no primeiro período e já quisesse saber como é que vai ser lá no doutorado. Não tem nem condição de saber. Eu fiz escola, gente. Escola acadêmica e escola de espiritualidade. Eu fiz yoga? Não. Eu não segui a escola da yoga. Fazer asanas, fazer uma coisa ou outra, uma respiração, uma meditação, não é seguir a escola yoga. Seguir a escola yoga é seguir todo o princípio da escola da yoga. Ela é uma escola. Eu fiz Aikido. Para mim foi uma escola. Eu ainda pratico. Mas aí não é incompatível com outra escola. Mas algumas escolas, elas falaram, acabou aqui, agora é por você, por tua conta. Mas ali eu estudei, tinha uma seriedade. Agora, eu não posso sair dali e acessar uma coisa que é uma bagunça, que não é nada, que tem um monte de achismo, e começar a seguir coisas que não tem nada a ver, porque aí eu tô caindo. Eu tô trazendo sujeira para a minha cabeça. Mas me disseram que não existiria escola no século XXI, que eles dissolveriam. Quem? Quem, criatura? Quem? Deus? Deuses? Seres com mais poder do que a luz, com mais poder do que, digamos, os deuses ou deuses. Aí é absurdo. Aí não dá para entender como o ser humano aceita tanto absurdo. Por que não se liberta? Por que não percebe que você é soberano? Uns dizem, você é Deus. Há deuses, até porque somos criados à imagem, estava lá no Bíblia, criado à imagem e semelhança. Então, se eu sou criado à imagem e semelhança, por que eu estou me loqueando que sou, sei lá, uma minhoca rastejante ou uma serpente rastejante, que é o tema que a gente vai pegar, que é Adão e Eva. O que está ali escrito? A gente tinha o primeiro Gênesis, o homem e a mulher, pronto. Tava bom, né? Não. Alguém veio e criou uma segunda interpretação, uma segunda imagem. Então, para mim, é válido a primeira interpretação. Ela me dá o poder de eu ser igual a Criador. Eu e o Criador somos um. Esse é o caminho da espiritualidade prática. Então, na Bíblia você tem o caminho, o paradigma da espiritualidade prática e o paradigma do controle da religião. O segundo Gênesis é o homem, a humanidade controlada pela religião. É um Adão que é submisso. É um Adão que foi manipulado. Olha, botei uma árvore aqui. Olha, essa árvore você não pode comer. Mas eu sei que você é fraco, mas eu deixo você comer. E outra coisa, quem escreveu e como escreveu? Escreveu depois, né? Aquilo é passado. Então, um homem que escreveu vai colocar que ele comeu o fruto desobedecendo e ele deu para a mulher? Não. Se fosse uma mulher escrevendo, como ela escreveria a Bíblia? Ali, só o segundo Gênesis. Então, veio a serpente, tentou o meu marido Adão e ele obrigou. Come, mulher, porque você está sob meu domínio, porque você saiu da minha costela. Não seria mais próprio isso? Porque a costela dele, uma parte dele, que estava sob o domínio dele, é que tentou ele. Então, ele é mais fraco do que a parte dele. Isto pode ser lido assim? Pode, porque é uma imagem. E é uma imagem muito covarde.
Porque o homem que era o soberano, que estava ali para tomar conta do paraíso, das mulheres, a Eva, criada, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, me traiu. Entende onde está a misoginia? Entende esse paradigma medonho que foi colocado, mesmo você querendo ou não querendo? Não tem beleza naquele Gênesis. Não pode ter beleza quando um está subjugado a outro. E foi a primeira pergunta que eu fiz depois do catecismo. Então, se eu não penso assim, mas nasci mulher, eu estou castigada. E me foi respondido: assim é. Senta e chora. Eu não sentei e chorei. Eu fui buscar a verdade e percebi que isso era uma baita manipulação. Então, por que tem os dois gêneros? Porque o cara que escreveu, que juntou tudo, ele mesmo não percebeu. Dá licença? Não percebeu? Não. E ele botou os dois, porque achou que poderia ser igual. Ou que ele mesmo deve ter lido assim. Bom, é a supremacia do homem, né? A gente sabe que quem escreveu o texto não foi uma mulher. A mulher escreveria de uma maneira diferente. Tá? Não estou fazendo feminismo aqui, nem feminazi, nada disso. Mas claro que escreveria diferente. E se a serpente escrevesse? Havia 2 tolos no paraíso que desobedeceram o Criador, resolveram comer o fruto. Eu tentei avisar, mas eu não consegui, eles não falavam a minha língua, e de repente, quando o Criador chegou, colocaram a culpa em mim. Poderia ser também. Versões diferentes para a mesma história a partir do ponto de vista de cada personagem. A gente não faz isso na literatura? Esse texto é literário, ele é imagético. Ele não é uma revelação. O conceito de revelação é um conceito manipulador, gente. A revelação é o sol que nasce, você diante do sol, percebendo que você tem a mesma luz que o sol ou mais. A revelação é individual. Então, Michel Eliade coloca da importância da imaginação como instrumento de conhecimento. A imagem, a experiência imaginária é constitutiva do homem. Eu me constituo como imagem, porque eu me projeto para poder me conhecer. Mas se eu parasse de fazer esse movimento também e olhasse para dentro, talvez eu me conhecesse melhor. Então, tanto quanto o são a experiência diurna e as atividades práticas. Essa frase é de suma importância. A experiência imaginária é constitutiva do homem, tanto quanto o são a experiência diurna, quando você acorda, como eu falei, e as atividades práticas. Tudo isso revela você. Se você come bem, se você faz bem, se você lava bem uma louça, se você trabalha bem, se você dirige bem, o que você faz é constitutivo de você. Você não está desligado de nada disso. Observa isso e você vai conhecer você. Se bem que a estrutura da sua realidade não seja homologável às estruturas das realidades objetivas, o mundo do imaginário não é irreal. Nada é irreal. A imaginação revela as estruturas do real que às vezes estão inacessíveis às experiências dos sentidos ou do pensamento racional. Veja, então, o pensamento racional, ele é reduzido, ele é menor, ele não dá conta disso tudo, de toda a realidade, nem os seus sentidos, porque você tem que ampliar os seus sentidos e acordar os outros sentidos, que não são apenas 5, para você poder dar conta do real, do seu real. E ele vai falar contra o Freud. A linguagem brutal de Freud e dos seus discípulos mais ortodoxos irritou muitas vezes leitores bem pensantes, porque
porque ele estava colocando as coisas muito ao pé da letra, porque, na verdade, ele diz que Freud foi o último grande positivista. O que é o positivismo? O positivismo é uma filosofia onde constitui o Deus é o Estado, é um Deus Pai, nos termos de Comte. Deus Pai, ele elimina a transcendência, ele elimina a imagem. No positivismo não há arte, a arte está a serviço do Estado para corroborar o Estado. É uma ditadura. O positivismo é uma ditadura e chama de Estado positivo, por isso que é positivismo. Ele acha que a razão, a lógica é a única positividade possível. Ele não lidava com a questão de sombra, imaginário, arte, todo esse universo muito maior do que a racionalidade. Ele não lidava. O Comte tinha horror a isso, tá? Eu tenho uma monografia sobre o positivismo e percebi que o marxismo é um positivismo. O comunismo é uma consequência do positivismo, que é uma ideologia do século XIX, materialista. Não há transcendência, não há Deus, não há alma. Olha, é só olhar para a China. A China aplicou o positivismo. E o que aconteceu na China é um positivismo que foi para a Rússia, que deu origem àquele comunismo e influenciou a China. Não foi do Confúcio. Não tem nada a ver com Confúcio, não tem nada a ver com nenhuma das filosofias ou ideologias. Aquilo ali é extremamente ocidental. Por isso tem uma manipulação junto aqui ao Ocidente. Se ela fosse oriental, se o que governa a China fosse oriental, você era incompatível com o nosso pensamento. Eles se tornaram ocidentais, com brincadeiras orientais. Ainda comem de palitinho, ainda faz as festas lá do dragão e tal. Aquilo é só o imaginário que os caras perceberam que tem que manter alguma coisa, senão o chinês pira, né? Ele é o quê? Ele ficou pior para ele, que ele não é nem oriental, nem ocidental, tá uma mistura. Para a crise tá loucura. Na China é muito maior. Mas eles controlam tudo isso e não dão conta disso. Tá? Então, quando eu leio a Bíblia, né? Há uma simbologia dentro do mito de Adão e Eva? Sim, há uma mitologia, um arquétipo. Ele não é bonito, ele tem uma égide de mal, ele coloca um bem contra o mal que não tem no primeiro Gênesis, ele coloca um homem contra uma mulher, e o homem contra a mulher, e os dois contra a natureza, simbolizado na serpente. Né? Então, o mal veio da natureza, embora a natureza fosse astuta e esperta, como ela é inteligente em toda a sua constituição, mas a serpente também tem outro simbolismo, que é justamente a ascensão do homem pelo conhecimento. Você olha o caduceu tem as duas serpentes que se enroscam e sobem, que tem o simbolismo da medicina, simbolismo de Mercúrio. Mercúrio é o mental, é o comunicador, é aquele que fala, que sabe, que busca o conhecimento, é o que educa, está lá na terceira casa, é Mercúrio, que rege o geminiano que são as forças gêmeas, que são a força gêmea masculina e feminina. Não tem separação. Ali há uma separação. Ali há uma cisão. Então, o texto propõe uma estrutura onde os personagens rompem com o próprio texto. O Gênesis 2 é o ser humano hoje. De uns tempos para cá, quando eu falo hoje, o hoje, que o anterior foi. Eu poderia dizer que seria da raça anterior, a quarta raça, segundo uma teosofia, segundo os Vedantas, e a quinta raça é o segundo Gênesis, onde o homem fica contra a mulher, contra a natureza, contra si mesmo, contra o seu próprio masculino e feminino, que libera a energia solar para iluminar o verdadeiro ser que você é. E por que havia a segunda árvore que não podia comer? Se comesse dessa, não podia comer daquela. Porque você não pode ser eterno na sombra, não pode ser eterno na divisão. Você não pode ser eterno, ter a vida eterna, quando você está dividido contra si mesmo. Você não caminha, você não vai em direção nenhuma, você está com as pernas abertas.
Você está dividido. Então, o caminho da espiritualidade prática, a primeira coisa é a unificação. E não é juntar a sombra com a luz, e sim que quando você junta a sombra com a luz, você vira só luz. Para você poder fazer uma ascensão. Então, essa energia sobe, mas essa energia, que é uma energia que passa pela sua coluna, do seu chakra básico até o chakra, né, coronário, para despertar a sua consciência, para controlar isso tudo, se ela desce em sexualidade, ela vaza pelo segundo centro e não pelo primeiro, que é pelo o chakra do desejo, você perde a sua energia toda da possibilidade de unidade de mental. E você gera mais confusão. Nem o racional você tem. Quanto mais você se entrega a essa energia, a este desejo, que não é só a sexualidade, mas ela é mais fácil, né? Que é mais barata, está na mão, né? Vamos dizer assim, você perde a capacidade de pensar por si, de olhar para si, de definir-se. E aí você começa, eu me percebo isso, me percebo aquilo, me percebo pedra, me percebo gato, eu acho que eu sou golfinho. Você perdeu a capacidade de pensar quando você se entregou a uma sexualidade horizontal, de dopaminas e prazeres imediatos. Então, este é o simbolismo da árvore, né? Que o ódio está lá segurando a árvore para você não ter a vida eterna por causa disso. Porque como que você vai ser eternamente isto? Né? Como que você vai ser eternamente dividido? E hoje não é dividido, é fragmentado, estilhaçado. Se Sartre identificou a fragmentação do eu. Ele não inventou ego, tá? Ego é loucura de Freud, tá? É um eu só. Mas o eu fragmentado, segundo a filosofia existencial, ele está fragmentado, hoje ele está estilhaçado. Você não consegue dar conta nem de um fragmento seu. Você estilhar, se você não sabe mais se você é homem, se você é mulher, se você é bicho, se você é pedra, se você é vegetal, o que você é, se você é um ser do espaço, se a sua linhagem, se você é ser humano, se você pertence, sei lá o quê. Porque os mais bonitinhos são os pleiadianos, os sirianos e talvez arcturianos, o resto tudo é bicho. Fala sério, né? Fala sério, né? Apregoar isso e as pessoas se entregarem a isso, isso é o mental invertido completamente, isso é pura loucura. Botasse isso tudo dentro do hospício, ia ser festival de estudo. E ele vai falar, o Mircea Eliade, nesse livro, também dessa questão, né? Se você começar a analisar todas essas fragmentações já dessas ideologias que tentam definir o homem, porque Mircea Eliade publica isso, se não me engano, em 1970, não, foi traduzido, mais ou menos 50, 60, né? Ele faz um estudo, se você for ver, ainda existia, né, os locais que colocavam os loucos, as clínicas e tal, as pessoas mais perturbadas ou que queriam se matar, né, pessoas perigosas nesse sentido, perigoso para a sociedade ou perigoso para si, né? Hoje está cada vez mais fora, as pessoas estão tomando remédios fortes e ficando lá de fora. Só que vão impregnando, elas também fazem vídeo. Você não vê quem é a pessoa que está fazendo vídeo. Você não vê se ela é uma pessoa estudada, que tipo de vida ela teve, se ela é casada, se ela não é casada. Você não vê nada disso. Você não vê o percurso da pessoa. Você acredita naquilo que ela está falando. E como o Facebook é o próprio fakebook, e a gente sabe, ninguém coloca lá as suas desgraças, as suas mulheres, só do outro. Não o seu. Então, no YouTube, como você vai saber da formação da pessoa, se a pessoa está falando sério, se a pessoa está fazendo aquilo só para ganhar dinheiro, só para ganhar clique, colocando sensacionalismo, que tem. Tem canais que já se venderam para um capital aí, que tinha uma proposta científica e virou loucura. Né? Não vou dar nomes aqui para não criar polêmicas, para não cair o meu canal. Mas tem, investiga. Me pergunta em particular que eu dou o nome. São vendidos para o sistema. Então, tinha uma proposta, se o meu canal crescesse muito assim, eu te dou, sei lá, 1 milhão, sei lá quantos que é vendido, para eu ficar, ou para você falar. Eu não vou falar nunca.
Mas o canal pode ser veiculado com outro, né? Vamos dizer, outra gerência, né? Já que tem muita gente, né? Os cliques que eles querem. Os cliques. Por que os cliques? Os cliques são vendas. Tim, 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 são mais anúncios, mais anunciantes. É isso, gente. É mercado. E tem gente que na chia. O YouTube está agora cobrando isso e aquilo, porque é mercado. Não tem nada de graça. Nem aqui, nem em outro mundo. O socialismo controla o capital, é diferente. Ele não é oposto ao capital. E eu não vi nenhum comunista, sabe, dar tudo que a pessoa quer como ela quisesse para ela se desenvolver. Ela fica a serviço do Estado. Ela produz para o Estado, nem para si ela produz. Isto é dominação. Isto é o que está ali quando você diz que eles vieram, né, o tal eram os deuses astronautas que vieram para controlar, para colocar todo mundo numa mina, numa fábrica produzindo para eles. Será que isso não é um imaginário já preparando você para fazer isso com você no futuro? Então preste atenção, isso pode não ser uma ideia do passado, e sim uma ideia para o futuro. Só que eu coloco no passado para você aceitar, para dizer sempre foi assim. Entende? E eu vou dar uma olhada depois, uma lida, né, para vocês, a introdução dos evangelhos sinóticos, para vocês também desconstruírem, porque aqui na Bíblia de Jerusalém tem um motivo do porquê que foi escolhido A, B ou C. Não é que eles não soubessem. Foi escolhido segundo alguns critérios. É preciso saber ler. Agora, para terminar, muita gente diz assim: mas a Bíblia estava aí, você está lendo, a gente está questionando. O pessoal da teosofia deu outra interpretação, o pessoal, né, esotérico dá outra interpretação. Mas veja, quantos anos você recebeu essa mesma interpretação que a gente está vendo aqui? Do domínio, do mal, da serpente. Quantos anos? 1.400 anos? 1.600 anos? Por aí. Então, seu DNA vibracional, a sua consciência de reencarnações, de uma outra, se você nasceu por aqui pelo Ocidente mais vezes, inclusive, está impregnado de toda essa ideologia judaico-cristã, grego, né, romana, essa estrutura. Por isso é tão difícil sair dela. Por isso é importante, por uma espiritualidade prática, você desconstruir ela, porque senão você não vai aceitar as infinitas possibilidades, não vai aceitar que você pode escolher, não vai aceitar que você é Deus, que você é como Deus, que você tem que se observar, você pode colocar sua consciência para observar, controlar sua vida e fazer sua vida como você quer. Não adianta ficar lendo Cabayon e Lei da Atração com o mesmo paradigma impregnando você, porque você se trai a si mesmo. Eu fico querendo carro, casa, apartamento e nem isso eu consigo, porque dentro de mim diz que a casa, carro, apartamento, você está querendo só bens materiais, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Está dentro de você. Então é preciso desconstruir, limpar o seu mental e o subconsciente, vamos dizer assim, a parte que você não está vendo do teu mental. Porque a gente vai empurrando, gente, para baixo, para baixo, para baixo. Tudo que você recebeu, infância, escola, né, adolescência, mídia, você já empurrou para baixo. Você tem que ir tirando, limpando. Daí os sonhos, né, num caminho de espiritualidade, prática, mesmo quando você começa a fazer algumas práticas, que eu já estou tendo sonhos isso, sonhos aquilo está vindo para você limpar, para você observar, estava dentro de você, porque você não sonha nada que não seja teu. Nada que não esteja em ti. Ninguém induz um sonho em você. Tira essa mentira da sua cabeça, senão você não se resolve. Para de apontar o dedo para Eva, que é a parte fraca sua. Eva é apenas a sua parte fraca, seja homem ou mulher. Não coloca Eva como feminino e Adão como masculino.
Adão, aquilo que você é. Eva, uma parte, uma parte sua fraca que saiu. Essa parte faz as coisas erradas. Eu posso ler dessa forma essa simbologia? Posso, tá aí, entregue para vocês. Aceita, experimenta, né? Experimenta ver qual é o efeito que dá na sua vida. Que você tem uma parte fraca, uma parte forte. Não é feminina a sua parte. Não é masculina a parte forte. É positiva ou negativa. É luminosa ou sombria. Tira gênero, tira sexo, tira tudo referente a isso que dá mais confusão. Adão, luz, eu, criatura do Criador. Minha parte fraca, a sombra. E a serpente? A serpente é um miasma, é o que está fora. É um bode expiatório, criado pela sua sombra. Porque nem a parte luminosa viu a serpente. Quem viu foi a parte fraca. Então ela é criada pela sombra. Essa serpente astuta é criada pela sombra, mas os dois estão em ti. Quem está ganhando? A luz ou a sombra? Decidam você. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.